Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de hoje nos oferece um resumo ou uma síntese desses primeiros dias da Páscoa, das aparições de Jesus. A conclusão não pode ser outra que o envio missionário. Ide a compartilhar com todos essa boa notícia de alegria e salvação. A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, como antecipado, o texto de hoje faz, por assim dizer, um resumo das aparições de Jesus ressuscitado. A Maria Madalena, aos discípulos de Emaús e, finalmente, aos 11. São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz: apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim. Ao longo da história, Cristo ressuscitado se deu a conhecer também a milhares de homens e mulheres, no meio de suas vidas diárias e também de suas dificuldades e pecados. Cristo também quer dar-se a conhecer a ti. Já o fez em diversas circunstâncias e quer continuar a fazê-lo. Permaneça por um segundo em silêncio e faça memória daquelas ocasiões em que, de modo especial, ele se fez e se faz presente diante de ti. Em segundo lugar, não pode passar despercebida uma referência do texto de hoje. Apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, enquanto estavam na mesa. Havia acontecido o mesmo com os discípulos de Emaús. Nos disse o evangelista Lucas: tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Como vemos no Evangelho de João, Jesus aparece a 7 discípulos na orla do lago de Tiberíades. E nos disse o texto: logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: vinde comer. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Note que, sempre, mesmo que seja de forma velada, Jesus ressuscitado se apresenta no dom, no mistério da Eucaristia, nesse pão partido e repartido, que não é somente uma parábola da vida de Jesus e como foi sua própria vida, isto é, uma vida partida, entregue, mas também que é presença real de Jesus em meio aos seus, presença que nos une a Ele, que nos faz um com Ele, nos une a nossos irmãos e nos fortalece. Reconheces Jesus na missa? Adora a Cristo na Eucaristia?
E, mais ainda, quando em comunidade celebra a Eucaristia, te sentes transformado e lançado a ser tu mesmo, Eucaristia, pão partido e repartido que alimenta os outros? Em terceiro lugar, todas as aparições que temos visto nesses dias seguem uma dinâmica parecida. Jesus, por pura iniciativa sua, se faz ver aos discípulos de forma surpreendente. Não é um sonho, nem uma ilusão, nem uma alucinação coletiva. É real. Entre outras coisas, porque quase nunca ele é reconhecido no início. Os discípulos duvidam, lhes custam crer. Mas depois de uns instantes, o reconhecem e creem nele. Em seguida, recebem o mandato de, em comunidade, anunciar a Boa Nova. Essa dinâmica se repete em ti. Tu não és diferente deles. Pelo batismo, és também discípulo e apóstolo. O Senhor tomou iniciativa para contigo. Tens tido a experiência do ressuscitado e, como aqueles discípulos, tens duvidado. Também tens necessitado de tempo para reconhecê-lo. Outras vezes, o reconheceu depois que se passou, ao olhar para trás. Quantas vezes dissemos, o Senhor esteve presente naquele momento? E agora, perguntas-te, te sentes enviado por Ele? Porque Ele te diz hoje, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Hoje Ele te diz, vá aos teus, famílias, amigos, parentes, filhos, vizinhos, colegas, e dá testemunho de que eu estou vivo e de que tu és testemunha dessa esperança. Estás disposto a acolher esse chamado? Pois que esse Evangelho te leve a reconhecer, em meio às dúvidas e debilidades, a presença do ressuscitado em tua vida. E que, com simplicidade e honestidade, sem exageros, dês testemunho dele. Que com São Paulo possas dizer a todos, por último, apareceu também a mim. Senhor Jesus, esteja presente em minha vida. Dá-me fé para que eu te veja na tua palavra, na Eucaristia, nas pessoas, nas circunstâncias da vida. E que, apesar do meu egoísmo, da minha vergonha, da minha preguiça, do meu orgulho, eu deixe os outros verem que tu vives em mim.